Olá, aluno, olá, aluna, sou a professora Estela. Estaremos juntos na disciplina de português, a partir de agora, através de videoaulas. Esta aula é referente ao módulo 4, páginas 33 a 38, tá bom? Então, essa videoaula está sendo postada dia 25 de 3 de 2020. Então, um recadinho que eu dou para vocês: preparem o dever, assistam os vídeos, tá bom? Não deixe de assistir, porque isso contará com a presença de vocês. As atividades, os vídeos, nós continuaremos as aulas normalmente através das videoaulas. Então vamos lá. Revendo o que nós já aprendemos, né? Nós faremos aqui o estudo das sílabas. Como vimos, a sílaba é um fonema ou um grupo de fonemas que emitem som em apenas um impulso de voz. Lembrando a você que na língua portuguesa não existe uma sílaba sem a vogal, porque a vogal ela é o núcleo da sílaba, certo? Então a gente não vai conseguir achar no nosso idioma uma sílaba que não apresente pelo menos uma vogal. Vamos lá. Classificação das palavras quanto ao número de sílabas. Nós temos as monossílabas, as dissílabas, as trissílabas e as polissílabas. Então vamos lá. Monossílabos são formadas apenas por uma sílaba. Exemplo: pé, mão, mais, nó, sol, pão, mar. E dentro desse grupo das monossílabas temos as monossílabas átonas e as monossílabas tônicas. Então acompanhe comigo aí na tela. Monossílabos tônicos, palavras com a pronúncia forte, possuem autonomia fonética e semântica, têm sentido dentro de uma frase ou isolada. O que isso significa? Que eu posso pegar uma palavra, monossílaba tônica, né? E ela fará todo sentido para mim, mesmo não estando dentro de um contexto de uma frase. Por exemplo, a palavra pé, mar, sol, mãe. Eu sei o que cada palavra dessa significa, né? Eu entendo ela dentro de um contexto frasal e também a entendo fora desse contexto de frase, ela estando isolada. Os monossílabos tônicos podem ser ou não acentuados. Exemplo: bem, bom, luz, mar, voz, flor, né? Então, lembrando lá você, existem monossílabos tônicos acentuados, que a gente vai ver essa regra de acentuação das monossílabas daqui a pouco, né? E existem as que não são acentuados. E com relação à tonicidade, isso significa o quê? Que essa monossílaba, ela possui uma pronúncia forte, por isso chamamos ela de monossílabos tônicos. Então vamos lá, observação: não confundir a acentuação gráfica com tonicidade. Então, pessoal, toda palavra, sendo monossílabo, dissílabo, trissílabo, polissílabo, ela tem uma sílaba tônica. Isso não significa que ela será acentuada, que é essa observação que a gente tem logo aí embaixo, certo? Então vamos para os monossílabos átonos. Apresentam pronúncia fraca, não possuem autonomia fonética e semântica. Precisa estar dentro de uma frase para ter sentido. Geralmente, esses monossílabos átonos, eles fazem parte dos artigos, dos pronomes oblíquos, de preposições, conjunções, enfim. O que é um monossílabo átono? Para você entender direitinho, é aquela palavrinha que, se ela estiver fora de uma frase, você não terá a ideia do sentido que ela quer te passar. Por exemplo, se eu falar a vogal A, fica vago, né? Eu chego para você e falo A. E você vai me perguntar: o que, professora? É uma vogal.
Só que na língua portuguesa nós temos vários significados para a letra A que a gente vai ver também mais à frente nos próximos estudos. Mas se eu colocar a palavra A dentro de um contexto frasal, você vai saber o sentido que ela quer, que eu estou querendo passar através dessa palavra. O cachorro pegou a bola, certo? Mas se eu falar simplesmente a palavra a, ela não fará sentido nenhum, correto? Então vamos lá. Dissílabos apresentam duas sílabas. Aí temos exemplo aí, ó, a palavra chuva, fada, bode. Trissílabos possuem 3 sílabas: médico, coração, cabide, e temos as palavras polissílabas, que são formadas por mais de 3 sílabas. Aí temos exemplos aí das palavras efervescente, translúcido e conjugação. A palavra efervescente, ela apresenta 5 sílabas, né? Então, a ideia é que a partir de 4, elas serão chamadas de polissílabas. Então, vamos lá para o próximo slide. Curiosidade. A maior palavra da língua portuguesa. Ela está escrita bem aí para você. Vamos ver se eu consigo falar sem travar a língua, né? Parece mais um trava-língua isso daí. Então vamos lá. A maior palavra da língua portuguesa é pneumo ultramicroscópico silicovulcanoconiótico. Quase travei. Esta palavra tem 46 letras, enorme, né? Então, eu faço aqui um desafio para você. Faça a separação silábica da maior palavra da língua portuguesa, tá? Tira uma foto do seu caderno desse desafio e mande para mim através do Message, tá bom? Vou esperar a sua resposta. Então vamos lá, pessoal, prosseguindo aí. Regras de acentuação. Acento gráfico. Vamos entender os acentos gráficos. A gente tem 3 acentos gráficos aí, tá bom? Então vamos dar uma olhada. O acento agudo indica a posição da sílaba tônica e geralmente o som aberto da vogal. Então, o acento gráfico é essa aqui, ó, tá vendo? É esse acento aqui. Então, nós temos, por exemplo, a palavra água, fé, ótica, como exemplo de palavras com acento agudo. Próximo slide aí. O próximo acento que estudaremos é o acento circunflexo. Indica a posição da sílaba tônica e o som fechado da vogal. É esse aqui, ó, o chapeuzinho do vovô, como a gente aprendeu lá no primário. Então, eu tenho a palavra... Não pensar numa palavra aí com o vovô, você, a própria sílaba aqui, ó, tônica, certo? Próximo slide aí. Acento grave. Esse acento, nós vamos dar uma olhadinha nele aqui agora, mas a gente vai estudar ele com um pouco mais de profundidade mais à frente, tá? Acento grave indica a fusão de 2 vogais iniciais que resulta em crase. Essa fusão aqui, eu vou dar um exemplo para vocês. Espera aí só um minuto. Esse acento grave é aquele assim, ó, ao contrário, tá?
Então, esse acento grave, ele indica isso aqui, ó, a fusão, ó, de A mais A, que é igual a craseado. Isso aqui a gente vai aprender mais à frente lá, tá bom? É muito difícil a gente fazer esse uso do acento grave na língua portuguesa, né? Um acento que está bem restrito a um grupo distinto de palavras. Mas à frente a gente vai estudar sobre isso. Vamos lá, o próximo slide. Observação. O tio não é um acento gráfico, mas um sinal gráfico. Lembre-se disso. O tio não é um acento gráfico, ele é um sinal, certo? Então temos aí, ó, a palavra não, pão, feijão, corrimão. O tio significa o quê? É aquele acento que indica que a vogal é nasalizada, ela sai, o som sai pelo nariz, certo? Então vamos lá, continuando. Classificação das palavras quanto à tonicidade da sílaba. Agora a gente cai na tonicidade da sílaba. Lembra lá atrás que a gente viu isso daí? Então, prosseguindo, a sílaba tônica pode apresentar-se em 3 posições. Oxítona é a última sílaba tônica da palavra. Paroxítona é a penúltima sílaba tônica da palavra. E proparoxítona, a antepenúltima sílaba tônica da palavra. Regras de acentuação. Essa aqui é super fácil, né? Todas as proparoxítonas são acentuadas. Essa daqui é fácil demais. Deixa eu escrever aqui para vocês algumas palavras. Ômega, médico. Música. A própria palavra proparoxítona. Ela, as 3, né? Proparoxítona, paroxítona e oxítona. As 3 palavras são proparoxítona. Gênesis. E assim por diante, certo? É a regra mais fácil que a gente tem, né? Todas as proparoxítonas são acentuadas. São acentuadas as palavras oxítonas terminada em a, e, o, em, ditongos abertos, ei, el e oi. Essas terminações podem estar no plural ou no singular. Se você observar aí, todas elas estão seguidas de S, né? Ou seja, elas podem estar no plural. Então, vamos lá, alguns exemplos. Vamos lá. Boné, cipó, guaraná. Deixa eu ver. Parabéns. Vamos lá. Alguém. Chapéu. Herói. Deixa eu ver. Anéis, né? Anéis, né? E muitas outras palavras. Estão aí um exemplo de praticamente cada uma dessas terminações aí, certo? Então, monossílabas.
As monossílabas são acentuadas. Vamos lá. São acentuadas as monossílabas tônicas terminadas em A, E, O, e ditongos abertos EI, EL e OI, seguidos ou não, tá? Do seu plural. Isso significa o quê? Que ela pode estar no plural ou pode estar no singular, tá? Então, vamos lá. Alguns exemplos de monossílabos. K. Aí ficou feio aqui, vou corrigir para vocês. K. Pé. Só. Céu. Dói. Dói, rói. Certo? E ditongos, nós já falamos, não achei nenhuma com EI, né? Então, vamos lá. Agora, a gente tem um grupo, que é um grupo bem extenso, né? Aliás, a maior parte das palavras da língua portuguesa são paroxítonas, é o maior grupo de palavras que nós temos. E, em contraposição a isso, um dos menores grupos, né? São as paroxítonas, são palavras muito difíceis, né? De você talvez estar rirmando, estar trabalhando em cima dessas palavras. Mas vamos lá. São acentuadas graficamente as paroxítonas terminadas em ão, i, u, on, n, r, l, x, ps e ditongos. Então vamos lá, vamos entender isso aqui. Esse grupo, né, a gente pode analisar da seguinte forma. A gente pode memorizar isso dizendo que essas palavras, elas não serão acentuadas. As que terminam lá no grupo das paroxítonas, né, terminadas, não serão acentuadas. As terminadas em A, E, O, em e ditongos abertos, né, e os seus plurais respectivos. Ou a gente pode memorizar isso aqui, né? Essa regrinha aqui de finalização, porque se você for ver, todas as palavras terminadas nessas aqui, elas não estão no grupo nem das paroxítonas, nem no grupo das monossílabas. Então, vamos lá. Alguns exemplos de palavras paroxítona. Amável. Imã. Lembrando, né, que o tio não é acento. Hífen. Éter. Prosseguindo aqui, é que os vizinhos aqui começaram a jogar bola, então começou uma barulheira, uma gritaria aqui. Então, mas vamos lá, vamos tentar dar prosseguimento a isso daí. Vírus, prótons, bíceps, xerox, órfão, né? Álbum, acredito eu que tenha colocado um exemplo de cada palavra, certo? Então vamos lá, vamos prosseguir. Hiato,
só serão acentuados as letras I e U, seguidas ou não de S, quando representam sozinhas a sílaba tônica, e não serão acentuadas quando seguidas de NH, R, Z, M, N e L, tá? Então vamos lá, vamos entender isso aqui. Quando a sílaba tônica de um hiato ele cair nesta vogal que estiver sozinha, essa vogal I ou U pode estar acompanhada pelo S, certo? Mas se tiver algumas dessas outras aqui embaixo, ela não será acentuada. Então vamos lá, vamos entender isso. Vamos colocar aqui algumas acentuadas, ó. País, saúde, certo? Existem outras palavras aí, certo? Mas vamos lá, agora vamos pegar as que não são acentuadas para a gente entender isso aí. Uma que é seguida, essa vogal I ou após ela vem uma dessas letras aqui, é a palavra rainha. A palavra ruim. Deixa eu diminuir aqui. A palavra ruim. Deixa eu pensar aqui em mais alguma palavra aqui. Raiz. Né? Professor lá de matemática que colocar raiz com acento agudo não tem mais, tá bom? Raiz, Raul, né? O nome Raul não é acentuado. Ruir. Ruir. Então vamos lá, né? Para o próximo slide. Faltou aí o N, mas não tô lembrando de nenhuma palavra aí com N, não. Um novo acordo ortográfico. A gente tem que estudar o novo acordo ortográfico, né? Porque existiam algumas regras anteriores que agora elas não existem mais, né? Então vamos lá. Não serão mais acentuadas. Presta atenção nisso aqui, isso é muito importante. Ditongo aberto, ei, el e oi. Professora, você não falou que as monossílabas elas e as oxítonas, os ditongos abertos são acentuados? Ei, el e oi? Sim, mas vamos lá a regrinha. Quando estiverem na sílaba paroxítona, esses ditongos abertos não serão mais acentuados. Presta atenção aí na regra. No exemplo, vamos lá. Exemplo, a palavra heróico. Antes do novo acordo ortográfico, esta palavra era acentuada. Agora, com o novo acordo ortográfico, heróico não é mais acentuado, porque, atenção lá na regra, ditongos abertos, ei, el e oi, quando estiverem na sílaba paroxítona, eles não serão mais acentuados. Você entendeu? Vamos lá, vamos escrever aqui a palavra. Eu vou escrever ideia, que ela é menorzinha, tá bom? Ó, ideia. Prestou atenção aqui na divisão da sílaba?
Então, a sua professora lá do ano passado, do ano retrasado, ela te ensinou a chamar a palavra para você saber qual é a sílaba tônica da palavra. Então, vamos chamar essa palavra ideia. Então, a minha sílaba tônica é DEI. Atenção lá na regra. Quando estiverem o ditongo aberto, ei, oi, el, estiver na sílaba tônica paroxítona, esse acento não existe mais, correto? Prestou atenção? Então, a gente tem aí os exemplos da palavra heróico, que era acentuado, e após o novo acordo ortográfico não são mais acentuados, a palavra ideia, a palavra assembleia, jiboia, boia, joia, né? Essas palavras não têm mais acento. Próxima regrinha lá, vamos lá? Hiato, I e U, quando forem antecedidos de ditongo. Ai, professora, que dor de cabeça que isso vai dar. Mas é só você prestar atenção na regrinha que rapidinho você aprende. Vamos lá. O exemplo. A palavra feiura. Vou escrever aqui embaixo para você. Feiura. Ela era acentuada. Só que qual é a nova regra? Quando esse hiato, que é esse camarada aqui, ó, que ele é o meu hiato, quando ele vier depois de um ditongo, ou seja, quando ele for antecedido, quem vier antes dele for um ditongo, esse hiato não será mais acentuado. Entenderam? Então, eu tenho o exemplo da palavra bocaiúva, baiuca. Essas palavras não receberão mais acento, certo? Então, vamos lá. Mais uma regrinha para hiato aí. Hiatos com duplo e duplo O, o dobrado, também não receberão mais acentos. Exemplo aí, a palavra voo, enjoo, deem, creem, elas não são mais acentuadas. Vamos ao próximo slide aí. Algumas paroxítonas que recebiam acento gráfico para diferenciar de outras paroxítonas também não receberão mais o acento. Então, vamos lá. Antigamente, antes do novo acordo ortográfico, a palavra para, verbo, né? Vamos pensar lá no trânsito e tem aquela placa lá vermelhinha, né? Que está escrito pare. Então, é esta palavra aí, derivada do verbo parar. Esta palavra antigamente recebia acento para diferenciar do para preposição. Isso tudo, essas classes gramaticais também a gente vai ver mais à frente. Mas a ideia que você precisa prestar atenção é as que não serão mais acentuadas. Não existe mais esse acento para diferenciar um verbo de uma preposição, um substantivo de uma preposição com artigo, que é o nosso terceiro exemplo aqui. Então, vamos lá. Para verbo tinha acento para diferenciar de para preposição. Esse para não é mais acentuado, certo? Por preposição e por verbo, né? O pôr do sol, o sol está se pondo, né? Também não recebe mais o acento circunflexo. E pelo, preposição per mais artigo o, faz a palavra pelo. Isso a gente vai ver também lá na frente, um pouquinho mais à frente lá, sobre essas classes gramaticais. E pelo, substantivo, né? Pelo de cachorro, pelo de gato, né? Então, recebia acento o pelo do gato, né? Acento circunflexo para diferenciar do pelo lá, preposição mais artigo. Agora, isso não é mais acentuado, tá bom?
Então, pessoal, eu espero que vocês tenham aprendido, que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato comigo pelo Message, tá bom? Que estarei à disposição para tirar as dúvidas. Peço a vocês que façam os exercícios das páginas correspondentes, tá bom? Poste no Facebook para eu estar fazendo a correção. Qualquer dúvida é só chamar no Facebook nos horários de aula, tá bom? Então, amanhã a gente volta com mais matérias, tá bom? Tanto de português e tanto de redação. Pessoal, fiquem com Deus, boas aulas, tchau, tchau.